Chegamos então para mais uma vez o nosso momento aqui do Dr. Fernando Gomes, o nosso quadro de saúde, para a gente pegar muitas questões relacionadas à guerra e poder interpretá-las no nosso dia a dia, principalmente depois dessa notícia de um ataque a uma usina nuclear que não causou o problema que poderia ter causado, mas mesmo assim desperta muitas perguntas nas nossas cabeças em relação à nossa saúde, não é? A quais problemas essas pessoas que moram nas proximidades de uma usina nuclear podem estar expostas. Então a gente chama aqui o Dr. Fernando Gomes para a gente poder falar sobre os riscos da radioatividade para a saúde. Dr. Fernando, bem-vindo. Obrigado, Elisa. É isso aí, vamos falar sobre esse assunto importante, a questão da radioatividade e o impacto na saúde do corpo físico. Pois é, até poder compreender, num ambiente hospitalar, o que exatamente de uma radioatividade é utilizada, não é? O que exatamente para a nossa saúde pode trazer algum benefício quando usada em doses muitíssimo menores do que essas, evidentemente, que a gente está vendo terem um protagonismo nas últimas horas. Esse assunto voltou ao debate, não é? Depois que um incêndio atingiu simplesmente é a maior usina nuclear da Europa, na Ucrânia, por causa de ataques do exército russo. O fogo foi controlado aproximadamente 4 horas depois, essa é a informação mais importante, e, segundo a Agência Internacional Atômica, não houve danos a equipamentos essenciais. Também não foi registrada a alta de radioatividade na região. Só que, mesmo com os riscos controlados, nesse caso, a radioatividade pode causar problemas sérios à saúde humana. Para se ter uma ideia, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o acidente nuclear em Chernobyl, lá em 1986, causou mais de 20 mil casos de câncer na população que foi atingida. Então, doutor, naquela conversa bem básica, bem de beabá do assunto, por qual motivo se expor à radiação pode ser um problema para a nossa saúde? Radiação consegue interferir no material genético da célula. O grande detalhe é esse, Elisa. Então, se eu tenho uma exposição muito grande à radiação, muito mais do que o organismo consegue tolerar, eu vou ter um impacto na saúde nitidamente, com alteração do material genético, o que pode provocar câncer, o que pode provocar alterações, inclusive em próximas gerações, alterando também a questão da carga genética que pode existir nos gametas e células que vão para frente. Lembrando que, na área da saúde, a radiação também pode ser utilizada de uma forma organizada para ajudar pessoas. Mas, via de regra, quando a gente fala de um acidente nuclear, ou então da própria radiação utilizada de uma maneira, enfim, irresponsável e não controlada, ela pode ser bem grave, provocando morte, provocando alterações e, principalmente, causando alteração celular, levando ao câncer. Doutor, essa alteração celular, então, o senhor disse que a radiação consegue interferir no material genético da célula e pode interferir por tempo indeterminado. Então, uma pessoa que está exposta a um alto nível de radiação pode ter problema pela vida inteira ou desenvolver quaisquer outras doenças? Ou não é possível explicar assim os limites? Para cada pessoa pode ser de um jeito? Tudo depende do grau de exposição e como, na verdade, a pessoa foi impactada por aquela agressão. Então, você pode imaginar o seguinte, Lisa, uma mulher que está gestante com o bebê desenvolvendo dentro do seu útero. Durante essa fase, uma exposição à radiação pode provocar alterações que vão se manifestar depois, alterações congênitas e malformações. Uma pessoa que tem uma exposição aguda, todas as partes do corpo onde as células estão se dividindo a todo momento, elas vão ser impactadas nitidamente naquele mesmo momento. Então, o cabelo pode cair, a pessoa pode ter problemas relacionados ao funcionamento do aparelho digestivo, porque, na verdade, a gente sabe que as células se multiplicam sempre dentro do próprio tubo digestivo, alterações relacionadas com a respiração. Isso a curtíssimo prazo, né? A médio e longo prazo, a gente pode ter alterações mais sensíveis, como o advento de tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer em células sanguíneas e assim sucessivamente. Doutor, nós estávamos ouvindo aqui há pouco um representante, ele é diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. O que ele disse? Que os projéteis russos que estão aparecendo ali na imagem ao lado do Dr. Fernando Gomes, eles atingiram uma construção dentro da usina, mas não exatamente os reatores.
Então, de acordo com esse comunicado que nós acompanhamos aqui ao vivo na programação, a segurança dos 6 reatores não foi atingida. Por isso que não houve material radioativo liberado. E essa é a informação que é capaz de tranquilizar um pouco mais os ouvidos de quem escuta esse tipo de notícia, de que a maior usina nuclear da Europa foi atingida por um ataque russo. E este é o motivo de nós trazermos esse assunto aqui para conversar com o doutor Fernando Gomes, porque quando a gente fala de uma usina nuclear e a gente está falando de materiais radioativos, a gente fala da saúde humana, que pode ser atingida. E, doutor, se uma pessoa tem contato com esse material radioativo num altíssimo nível, pode ser capaz de, numa eventual gestação, por exemplo, passar algum problema para as próximas gerações que vêm? De que maneira pode haver, então, esse problema genético, já que o senhor disse que a radiação consegue interferir no material genético da célula? Isso pode ser algum problema caso essa pessoa venha a ter filhos, por exemplo? Pode, porque você pode provocar alterações que depois vão ser dadas quando os gametas tiverem o seu material genético misturado. E também, por exemplo, se uma mulher está gestante, durante o processo de divisão celular, que acaba acontecendo dentro da própria barriga da mãe, quando o bebê, então, ele está crescendo e se desenvolvendo, pode sofrer alterações que vão provocar alterações e malformações congênitas visíveis ao nascimento, que vão impactar tanto no aspecto físico, propriamente dito, da criança, como na integridade física dos órgãos e no funcionamento do corpo. Doutor, e esse é o motivo, inclusive, por existirem essas agências responsáveis pela regulamentação desses locais de usinas nucleares, porque justamente tem que ter um cuidado humano tremendo para que as pessoas não sejam expostas. Os trabalhadores, por exemplo, de um local, de uma usina nuclear, estão expostos a esse tipo de atividade. É muito comum, doutor, que nós vejamos que essas pessoas, além de terem um registro, evidentemente, de uma insalubridade para o trabalho, elas tenham de ser acompanhadas a longo prazo. Mesmo que uma pessoa não seja exposta, de fato, ao material radioativo, mas acabe convivendo próximo a esses locais. É muito importante, imagino, que tenha um acompanhamento médico para ver de que maneira, a longo prazo, problemas podem acontecer, não é, doutor? Sim, porque existe uma taxa de decaimento da própria atividade radioativa da substância e daquela região. Então, a radiação ela pode chegar não simplesmente através do ar, mas também através do solo, através da própria água que se ingere e assim sucessivamente. Então, quem trabalha com isso, existe toda uma questão de equipamentos de proteção individual específicas e uma dosagem específica de radiação que o corpo chega a suportar, que de uma forma acumulativa pode levar ao surgimento de câncer lá na frente. Por isso que é tão importante, tendo esse conhecimento, monitorar de perto essa atividade. Numa escala menor, Elisa, para você ter uma base, a gente utiliza a própria radioatividade para fins medicinais. Quando a gente fala dos métodos diagnósticos, por exemplo, o raio-x, e não simplesmente a salinha do raio-x, a gente vai fazer uma cirurgia de coluna, por exemplo, e a gente precisa ficar fazendo raio-x dentro da sala operatória. Nós colocamos avental de chumbo, é importante, na verdade, existir um dosímetro que a médio e longo prazo é feita, então, a mensuração para saber se aquele cirurgião, aquelas pessoas que estão dentro da sala de cirurgia não estão muito expostas, porque isso pode trazer danos irreparáveis para a saúde. Doutor Fernando, vamos então falar sobre esses exames com os quais nós estamos até habituados. Um raio-x, por exemplo, é muito comum que alguém já tenha feito em algum momento da vida um raio-x. Quando a gente compara com todo esse material que está em uma usina nuclear e um ambiente onde se faz um raio-x, se a gente pudesse elencar assim, 1% dessa radiação, é algo muitíssimo inferior, lógico, mas a gente conseguiria dizer mais ou menos quanto e por que é necessário, doutor, ter radiação num ambiente onde se faz esse tipo de exame? Para você conseguir obter imagens, principalmente radiográficas, né, em que você vai estudar principalmente estruturas ósseas, você lança a mão com segurança, obviamente biossegurança, com os equipamentos e todo o protocolo aplicado para conseguir ter essas imagens. Então, Elisa, por exemplo, no passado, quando a tomografia de crânio, por exemplo, se tornou comum, não era infrequente se pedir exames seriados para crianças com problemas neurológicos. Hoje em dia, na verdade, você pedir uma tomografia de crânio para uma criança sem necessidade
é algo que é totalmente proscrito, ninguém faz, porque nós sabemos que a médio e longo prazo pode existir o efeito cumulativo desse próprio exame nesse cérebro que está em desenvolvimento. E assim vai. Mas é lógico, você tem a questão do benefício do diagnóstico, por exemplo, de um câncer de mama quando você faz uma mamografia, ou então da detecção de um tumor em alguma região do corpo quando você lança a mão desse próprio método diagnóstico. Então, assim, você pondera o risco, que muitas vezes é pequeno, não dá para comparar com um acidente numa usina nuclear, obviamente, mas com o benefício que você pode ter com um diagnóstico precoce. E a radiação tem outras utilidades também na medicina. Para você esterilizar materiais, você pode lançar a mão da própria radioatividade. Existem equipamentos que fazem isso, porque não são só células humanas que têm material genético, né? Bactérias também têm, micro-organismos também têm, e quando você quer exterminá-las, você pode lançar a mão. E da mesma maneira, o indivíduo, por exemplo, que tem câncer, ele pode ser tratado e as células cancerígenas assassinadas, mortas, pela própria radioterapia, de uma forma organizada, controlada e ponderada, para que apenas aquele tecido doente venha a sofrer os danos irreparáveis da própria radiação. Doutor, olha, ouvindo o senhor, eu legitimo o quanto é bom a gente aprender, ouvir e aprender. Conhecimento é o nosso principal tesouro, não é? E como é importante a gente poder ouvir as explicações e compreender ainda mais desse universo, e o quão curioso é a gente olhar para um local que pode expor numa gravidade tremenda aos seres humanos e também compreender que nesse local há um item que é bem utilizado pela medicina. No caso, o senhor acabou de citar a radiografia. E o senhor falando, eu fui me lembrando das tomos, né? Nesse momento de pandemia, minha nossa, como a gente ouviu isso, né? Tomografia de tórax, vamos ver lá se tem lesão no pulmão, como é que está o pulmão dessa pessoa cometida por Covid-19. E uma vez eu ouvi um médico que estava dizendo o seguinte, que não era muito saudável fazer tantas tomos, mesmo que houvesse a necessidade de ver a evolução de uma lesão no pulmão por Covid-19, para que a pessoa não fosse tão exposta à radioatividade. Então, vocês médicos também precisam ter essa linha tênue, não é? Entre a necessidade de usar um equipamento e não expor a pessoa a quaisquer danos. Exato. E, Elisa, o fio da navalha que a gente anda, na verdade, acaba desempatando por uma coisa chamada exame físico. É extremamente importante o médico fazer a anamnese e examinar o paciente, tocar no paciente, utilizar recursos que existem, que muitas vezes acabam sendo as próprias mãos, um aparelho de ausculta, a observação, a busca de reflexos, que muitas vezes vai dispensar a realização de um exame, que simplesmente por curiosidade, para você fazer um segmento, não tem o menor sentido. A própria exame de imagem armada, né, assim que a gente chama, tanto o ultrassom, o raio-x, a tomografia, a ressonância, são extremamente importantes para o diagnóstico e segmento. Mas nada, na verdade, vem substituir uma coisa que a gente chama de exame físico. E com isso, você evita o exagero de exames que muitas vezes podem prejudicar as pessoas. Doutor Fernando, uma pessoa exposta à radioatividade, ela consegue já fisicamente ter noção que foi exposta a uma radioatividade? São males que podem aparecer a longo prazo? O que exatamente ela deve fazer? Assim, de que maneira a gente conseguiria com o senhor compreender um pouco mais desse mundão que apavora a gente, né? Imaginar a exposição humana a um índice altíssimo de radioatividade. Uma coisa muito a curto prazo, um acidente muito próximo, ele pode causar, inclusive, lesões físicas visíveis. Mas o grande detalhe é que, como se atua em células que estão em divisão, muitas vezes um pouquinho lá na frente que você vai observar alterações no corpo como um todo. Como eu falei, células que naturalmente se dividem, então células das mucosas, por exemplo, mucosa da boca, a própria pele do indivíduo, o próprio cabelo do indivíduo, podem dar os primeiros indícios de que alguma coisa não está funcionando bem. A alteração nas próprias células sanguíneas, uma vez que constantemente essas nossas células são produzidas na medula óssea, podem sofrer alterações. E com isso, então, o diagnóstico de um câncer, de uma anemia, de problemas relacionados desde a coagulação até a própria questão imunológica podem se fazer presentes. E também questões gastrointestinais, Elisa. Doutor Fernando, a gente tem podido acompanhar, então, esses locais, essas usinas que acabam sendo um estado de atenção para quem vive ali em volta e a possibilidade de um ataque. Sobre primeiros socorros, quais seriam as atividades se a gente tivesse visto, por exemplo, algo gravíssimo para os ucranianos ter ocorrido? Quais seriam os primeiros socorros? E mais, uma pessoa que é atingida por esse nível alto de radioatividade, quem vai fazer o atendimento?
também precisa ter algum tipo de proteção para que não seja afetado por essa radioatividade? Sim, os primeiros socorros envolvem atendimento básico, na verdade, em relação à integridade física, se existe alguma lesão orgânica ou não visível. Isso o próprio, a gente chama TLS, né, Advanced Trauma Life Support, acaba dando essa normativa, mas de uma forma um pouco diferente. Você precisa que pessoas que estejam protegidas com equipamento de proteção individual específica para radiação façam isso. Esses indivíduos sejam, obviamente, levados para longe daquele lugar onde existe uma taxa de decaimento acontecendo ainda da radioatividade e depois os efeitos a médio e longo prazo serem diagnosticados e então tratados. Não existe um antídoto específico, Elisa, é isso que acaba sendo algo que preocupa a gente enormemente. E você percebe, né, é tão forte que, na verdade, pode ser utilizado, inclusive na medicina, dentro da própria ponderação e de protocolo de segurança, para fins de tratar alguém e restabelecer a saúde. Respondido, então, pelo Dr. Fernando Gomes, todas essas questões envolvendo radioatividade, a gente tem a cada dia podido compreender ainda mais com o doutor. Certamente a gente vai voltar com o assunto da Ucrânia aqui no nosso quadro, para a gente falar as questões humanitárias, refugiados, o próprio Brasil que tem recebido, aliás, se dispôs a receber os ucranianos que estão fugindo do território depois dos ataques e de que maneira funcionam esses atendimentos para que possam causar um menor efeito colateral nessas pessoas. É difícil, não é, doutor, falar em causar um menor efeito colateral, porque os danos emocionais são gigantescos, mas é sempre muito nobre, não é, esse tipo de atitude? Sim, sim. E é sempre muito importante, né, a gente entender que os problemas existem, mas a humanidade já evoluiu bastante a ponto de entender como fazer para minimizar e, principalmente, para prestar um atendimento o mais humano e o mais correto possível. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia aqui conosco. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.